Amém, queridos? Oséias 2:14 e o 15. Está no telão. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança. Ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Você se assenta? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Márcio. Obrigado, meu filho. Amém, queridos? Eu queria que você dobrasse a atenção. Eu vou tentar comprimir aqui o máximo. Porque falar de Oséias é falar de salvação, que é o sentido etimológico do seu nome. E é um dos livros mais tremendos, irmãos, das Sagradas Escrituras, no viés da tipologia bíblica, que é uma das formas de Deus se revelar ao seu povo. Amém? Lili, você me ouve bem? Amém. E Oséias, ele, embora seja o primeiro da galeria dos profetas menores, ele é o que mais escreve. O seu livro é o que mais conteúdo tem dentro dessa galeria. 14 capítulos, irmãos, e ele é quase, talvez por isso o primeiro, né? Junto ali os profetas maiores, Oséias, ele é imbuído de muito conteúdo e muito profundo o que Deus quis revelar por intermédio desse profeta. Levantado para profetizar para Judá e Israel, em especial a Israel, mas em alguns momentos ele profetiza também para o reino do sul, que era Judá. E o propósito das suas profecias era mostrar o estado calamitoso do povo de Israel. Dentro da sua simbologia, Deus vai tomar Oséias e vai direcioná-lo a um prostíbulo, irmãos. E vai mandar Oséias casar com uma prostituta por nome Gomer. E inúmeras são as vezes, irmãos, que Oséias ele se esforça para obedecer a Deus. E Deus, assim, queria mostrar para o seu povo, por intermédio do profeta, o seu grande amor que ele tem até hoje pela humanidade, em especial a nação de Israel. Nesse período, Israel está muito longe de Deus, se prostrando a muitos deuses. E dentro de uma visão espiritual, quem se dobra a deuses de pau, de pedra, de barro, de madeira, é tido em teologia como prostituto ou prostituta. É uma espécie de poligamia, irmãos, que se relaciona com muitos deuses, e Deus não aprova isso. É por isso que ele instrui Moisés a escrever o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, inserido no capítulo 20 do Êxodo, onde ali Deus vai dar instrução ao seu povo para que não viesse se prostrar, irmãos, e não fizesse imagem nem escultura, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Mas o povo, irmãos, quando Deus decide abençoar, parece que esquece dos mandamentos do Senhor. Então Deus vai usar, irmãos, dentro da sua analogia, de forma figurativa, para atrair a atenção do povo. E o versículo que nós lemos, eu queria pedir para a mídia colocar, que nós vamos tratar esses 2 versículos e vamos seguir para o fim. Oséias 2, versículo 14, por gentileza.
Deus está dizendo ao povo: portanto, eis que eu atrairei, ou seja, trarei para perto, e a levarei para o deserto, e ali falarei ao seu coração. E quando eu pedi para os jovens da mídia, vocês são uma bênção, Deus abençoe vocês. E eles estão preocupados em passar o melhor e facilitar o entendimento da igreja. E eles me perguntaram a respeito do tema, e eu não tinha um tema. Então sentei aqui e Deus falou: diga a respeito de um relacionamento sério. Ultimamente está na moda ficar, e é uma linguagem que não serve para o crente. Crente não fica, crente se relaciona. E Deus, ele propõe a Oséias a se acertar com Gomer dentro de um relacionamento sério. E Deus faz uma proposta absurda ao profeta, mandando ele, dentro da sua santidade, olhe para cá, ir até um prostíbulo e se relacionar, pedir em casamento, casar, firmar um relacionamento sério com uma prostituta. É claro, irmãos, que Deus, dentro da sua santidade, Deus, no olhar natural, jamais faria um pedido como esse. Mas quando se trata de Deus, nós precisamos olhar com viés espiritual, e você vai perceber que o nosso pecado, ele não tem poder, irmãos, para de alguma forma sujar, manchar a santidade de Deus. É isso que Deus está dizendo: Oséias, vá até o prostíbulo e pega lá Gomer e firma um casamento com ela. E o versículo que nós lemos, ele aponta para este fato: Oséias, traga ela para ti, se associa com ela, se junta, se una com ela, se case com ela, porque logo em seguida eu os levarei, porque Oséias vai junto para um deserto. Porque, irmãos, quando nós firmamos um compromisso com Deus, primeiro nós precisamos confessar a Jesus como Senhor, ok? E reconhecê-lo como Salvador. E em seguida, irmãos, nós vamos passar a viver com Jesus experiências. Alguns não suportam, irmãos. Alguns não resistem. Porque, irmãos, a maior prova de amor, e trazendo para o contexto matrimonial, não é no dia da festa, irmãos. Não é no dia em que os docinhos estão ali preparados, a mesa, o bolo, e todos os adornos que envolvem o matrimônio. A certeza do amor, irmãos, é no dia da dificuldade. E não há quem case de verdade e se associe com Deus que não viva dias difíceis. A prova do amor é totalmente diferente da paixão, porque a paixão não vê defeito. A paixão, irmãos, tudo que o cônjuge ainda não é casado, né? Mas tudo que o namorado, o docinho de coco, faz é maravilhoso, irmãos. Eu namorei Patrícia há 7 anos para casar, né, minha santa? E eu não vou falar para ninguém que você me pediu em casamento, né? Até porque eu aceitei. Mas namoramos 7 anos, irmãos. Eu acredito, irmãos, que muito mais que a paixão é o amor. Porque o amor, irmãos, é quando você une as escovas de dente. Você sai da casa do seu pai, você sai da casa da sua mãe. Quem tem mãe e pai sabe como é bom casa de mãe, como é bom casa de pai. Eu me recordo que quando nós retornamos da lua de mel, a minha sogra estava abatida, magrinha, que ela não está aqui, então eu vou falar. Minha sogra estava de olho fundo, irmãos, com saudade da filha. Eu falei: minha sogra, a senhora não perdeu a sua filha, a senhora ganhou mais um filho. Mas só teve uma questão. Eu falei: minha sogra, a senhora na sua casa. E a gente na nossa. Quem está entendendo? Então, irmãos, a diferença do amor para a paixão é que a paixão não vê defeito. E o amor, pastor, tudo suporta. O amor tudo crê. Irmão, se depois você com calma, são apenas 14 capítulos, e os capítulos não têm tantos versículos, irmãos. Eu acho que o maior deles é o capítulo final, 14. Você lê aí em coisa de 30 minutos, se for meditar em 1 hora, Deus vai te dar revelações tremendas. Se você está vivendo uma crise no seu casamento e talvez olhe e vê, esse cara não vale nada, eu vou me separar, não faça isso, irmãos. Só se você não ama mais.
porque quem ama tudo suporta. Não foi apenas uma, nem duas, nem 3 vezes que Oséias foi atrás de Gomer, irmãos. Oséias fazia de tudo por aquela mulher, sabe? Aquela coisa de preparar o colchão, sabe? O lacinho vermelho, as pétalas. Gomer vinha, se encantava com Oséias. No dia seguinte, Gomer ia para aquilo que não louvava ao Senhor. E quando Oséias ia reclamar, Deus dizia: é dessa forma que eu vejo o meu povo. Mas Oséias, assim como eu não viro as costas para o meu povo, eu não te autorizo a virar as costas para Gomer. Mas interessante, irmãos, trazendo para o dia de hoje, quando a gente vai falar de relacionamento sério com Deus, a gente vai ver que no dia da provação é o dia que você vai demonstrar se você quer ou não quer relacionamento com Deus. Porque dizer que ama a Deus quando a porta abre, dizer que ama a Deus quando a esposa, irmão, sorri com tudo que você faz, quando o esposo faz de tudo para te agradar, aí é fácil. Difícil é você dizer que ama a Deus quando as suas orações parecem que não estão sendo ouvidas, parece que as polaridades se invertem e tudo que você fala é motivo de briga e confusão. Já ouviu falar naquela situação da tempestade no copo d'água? Todo relacionamento passa por isso. Crente também? Crente também. Por mais que você seja pacífico, vai ter um dia que vai ter discussão na casa, vai ter problema na casa, vai ter dia que vocês não vão se entender. E Oséias, irmãos, ele tentou barganhar com Deus e tentou provar a Deus que o que Deus tinha mandado ele fazer não era justo. Aí Deus: Oséias, faz o seguinte, siga com ela para o deserto, porque ali eu vou revelar o seu coração. E a Bíblia diz que Oséias investiu inúmeras vezes tentando conquistar o amor de Gomer. O versículo 14 ele traduz isso: atrairei, ou seja, firmarei um compromisso e a levarei para o deserto e ali falarei ao seu coração. Esse falar ao coração da parte de Deus são experiências, irmãos, são provações, porque o coração só é revelado no dia da adversidade. É por isso que o proverbista manda e escreve, 4 de Provérbios 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque é do coração que procede as saídas da vida, irmãos. É um órgão pequeno, mas de tamanha importância, irmãos. É dele que procede as saídas da vida. É por isso que Jesus, irmãos, em seus ensinamentos, ele diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Tem gente que não suporta a luta, a peleja e vai se esfriando. Mas se você tem Deus no seu coração, quanto mais vento, mais aquecido ele fica. Quanto mais dificuldade, mais aquecido ele fica. Pastor, isso não seria, pastor, uma espécie de... Não, eu não estou pregando, irmãos, contra as benfeitorias de Deus. Eu não estou pregando contra os momentos bons da vida, mas a gente não pode te ocultar a verdade. Esse negócio de dormir pobre e acordar rico, esse negócio de dizer que é só bênção, que é só vitória, é balela, é mentira. Se você quer ter uma vida de vitórias e bênção, você precisa entender esse processo e esse negócio. Quem me ouve? Quem me ouve? O versículo 15, irmãos, não vou me alongar, ele diz assim: e lhe darei as suas vinhas, dali e o vale de Acor, por porta de esperança, ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. O que é que Deus está falando aqui, irmãos? Deus está falando daquele primeiro amor, irmãos, do dia da dificuldade dentro do Egito. Irmãos, Israel, ela é uma nação eleita por Deus, escolhida por Deus para um fim, para um propósito.
situada, irmãos, no raio de ação das nações da Babilônia na ocasião e Egito, que praticavam o escambo, as trocas. E todas as vezes que Babilônia e Egito iam fazer ali as suas transações, eles precisavam passar pelos termos de Israel, embora pequenina, mas chamava muita atenção. Deus, ele é perito, irmãos, em pegar coisas vis, desprezíveis e pequenas e fazer até grande, mas o processo do crescimento faz com que a gente venha chamar a atenção. Irmãos, nós temos visto nesses últimos dias, até jovens, crente geralmente não demora muito o seu namoro. A gente procura instruir, a gente procura orientar, é verdade. Mas geralmente o crente casa novo, casa jovenzinho. E nós temos visto irmãos jovens vivendo o processo e suportando o processo. Desemprego, enfermidade, já muito novos, mas ali agarrados um no outro, irmãos. Isso é uma coisa muito linda. Você vê uma jovem largar os seus afazeres e para dentro do hospital apoiar o seu esposo. Você vê o esposo, uma vez que a mulher está vivendo as dificuldades de um parto recente, ele chegar em casa, arrumar a casa, preparar tudo, cuidar da criança, preparar... Irmãos, isso é uma coisa muito linda. A probabilidade desse casamento perdurar, ela é muito grande. Mas para que essas coisas aconteçam, nós precisamos de orientação à luz da palavra de Deus. Quem me entende? Quem me ouve? Irmãos, nós temos feito alguns gabinetes e às vezes as queixas chegam. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso aqui, irmãos. Eu vou precisar falar, não é encontro de casais não, mas vamos orar aqui por uma boda que, com muita alegria. Tem coisa que eu ouço dentro do gabinete, eu olho para a cara da minha esposa assim, eu fico pedindo para ela não falar nada. Eu olho assim, filha, isso aí que é o problema. Irmão, cada vez mais eu chego à conclusão que a minha mulher é uma heroína. Esse é o problema. Meu Deus. A minha mulher não é da terra, não. Pensa num cabra defeituoso. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui em cima, irmãos. É cada coisinha que as pessoas querem se separar, irmãos. Agora eu vou falar um negócio para você. Se tem amor mesmo dentro da sua casa, é no dia da adversidade que você vai descobrir a sua maior alegria. Porque a paixão passa, irmãos. A paixão se apaga. Eu não estou falando do fervor na vida do casal, não, não é isso. Eu estou falando aquele olhar que tudo que fazia era lindo. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas quem namorou sabe o que é que eu estou falando. Não quero baixar o nível. Mas até os odores são maravilhosos, irmãos. A paixão, irmãos. Tudo que se faz é lindo. A pessoa casa, constrói uma história. E a gente vê casamentos duradouros se dissolvendo por puras besteiras. O versículo 15, venha comigo aqui, por gentileza, mídia. Oséias 2,15. E lhe darei as suas vinhas. Vinhas na Bíblia aponta para alegria. No vale de Acor, por porta de esperança. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que vai ser possível se alegrar em momentos adversos. O vale de Acor é onde Acã, quem gosta de Bíblia sabe o que é que eu estou falando, foi enterrado com toda a sua casa. Olhe para cá. Acã, Josué 7, quando Jericó, irmãos, na verdade, eles passam por Jericó, e Acã carrega consigo os utensílios que Deus não permitiu carregar. Mas a Bíblia diz que toda mulher sábia edifica. E agora eu entro na casa aqui até mesmo de paz. Irmãos, convivi com a minha mãe pouco tempo, irmãos. Pouco tempo. Na verdade, eu fui frequentar um colégio após chegar aqui no bairro. Mas toda e qualquer coisa que eu aparecia lá em casa, a minha mãe perguntava: de quem é? De onde trouxe? Irmãos, podia ser um lápis, uma borracha,
o que fosse. Tinha uma moça lá, né, no bairro de Oswaldo Cruz, de Nova Iguaçu, Belfort Roxo, né, Angélica, minha irmã, onde nós nascemos, que ela dava aula, era uma explicadora, né? Ela dava reforço escolar. E como eu não tinha certidão de nascimento para frequentar um colégio, então eu ia para lá assistir aulas. E ela permitia aos filhos da Leia, e eu era um de que sentava lá, e ela me ensinava. E um dia ela me deu, irmãos, uma borracha, um lápis e um caderno. Irmãos, quando eu cheguei em casa, a minha mãe perguntou de quem era. Enquanto ela não foi comigo lá na casa de Andréia, e perguntou a Andréia: Andréia, você deu esse lápis, essa borracha, esse caderno para o Fábio? Ela dei. Irmãos, a minha mãe, o olhar dela, eu me encolhia igual uma tartaruga, irmãos. E a mulher de Acã, irmãos, está vendo o marido chegar com coisas ilícitas dentro de casa. Irmão, se você ama a sua família, não concorde com coisa errada. Porque, irmãos, o pecado começa gostoso, mas daqui a pouco vai reverberar. E vai alastrar e contaminar toda a sua casa. Não concorde com nada que é ilícito. Os escândalos estão aí, irmãos. Olhe para cá. O versículo 15 torna a dizer: e ali lhe darei a vinha no vale de Jacó. Vale de Jacó, irmãos, a sua tradução aponta para lugar de desgraça, lugar de lamentações, lugar de pranto, lugar de choro. Mas Deus está dizendo que neste lugar, no dia da adversidade, no dia em que a vontade de se separar apertar, o dia que a vontade de você deixar a igreja, o compromisso com Deus apertar, se você buscar a Deus neste dia, Deus vai te visitar com alegria, irmãos. Eu amo muito um hino, pena que eu não sei cantar, que diz que de todas as provas que eu já passei, quem se recorda? É tão difícil, Senhor. Quem lembra do hino? Os mais antigos? A gente ter que ouvir do vil lembranças e querem que não quer na gente acreditar. A mídia me socorreu. E quase parando, sem força e vigor. O que você faz? Mas o quê? Continuar a e ver que o passado, pois Cristo na cruz tudo já. Eu canto para a glória de Deus. Enche o peito agora. Nenhuma condenação para quem, pois a vida pelo sangue que... O que é certo? Mas nenhuma condenação para quem, querido Senhor. Olhe para cá, queridos, eu corro para o fim aqui. Eu corro para o fim aqui. Dobre sua atenção. Quando Deus instrui a Oséias a suportar estes dias, do qual a Bíblia aponta para o vale de Jacó, onde uma família, irmãos, ficou ali por memorial, foi toda ela dizimada, a família de Acã, por não suportar o deserto de forma digna. Irmãos, o deserto ele é iminente na vida de todo crente, quem me entende? O deserto ele é iminente na vida de todo crente. O deserto aponta, irmãos, para o que está dentro do nosso coração.
É no dia da adversidade que nós vamos demonstrar o verdadeiro amor pelo Senhor. Porque por nós, Ele já fez, irmãos. A Bíblia diz que Deus nos amou tanto, irmãos, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida. Cristo, irmãos, escreve Paulo aos Efésios, que amou tanto a igreja que por ela ele se Irmãos, esta igreja somos nós, indignos, irmãos, destituídos da graça de Deus, lambuzados em nossos pecados, mas a sua santidade, irmãos, venceu os nossos pecados. E o melhor de tudo, nos condicionou à salvação. A alegria, irmãos, essas doenças psicossomáticas têm se proliferado porque a humanidade se voltou contra a vontade de Deus. Irmãos, um crente com o coração cheio da palavra não tem espaço para mais nada, querido. Ser crente não te isenta das adversidades. Ser crente não te isenta de passar por percalços, desemprego, enfermidade. Mas no tocante a isso, Deus já nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu não estou aqui nessa noite como um profeta do caos. Mas, irmãos, a nossa responsabilidade não nos permite ocultar as verdades das Sagradas Escrituras para ninguém. É prazeroso servir esse Deus. É gostoso servir esse Deus. Até porque as dificuldades que os irmãos, futuros irmãos sofrem lá fora, nós também sofremos aqui dentro. A diferença é que nós temos um Deus. Porque todas as vezes, irmãos, que Deus precisou levar a igreja para o deserto, levar os seus para o deserto, Ele não nos abandonou no deserto. Eu queria encerrar dizendo para você, meu querido, para você, minha querida, que ainda não deu a Deus, ou não se deu, melhor dizendo, a oportunidade de viver as maravilhas que o Senhor tem. Querido, querida, servir a Deus não é uma tarefa fácil, mas é prazeroso demais. Nós vivemos de fé em fé. Nós vivemos de glória em glória. Deus tem feito coisas tremendas no meio do seu povo. Quando eu digo seu povo, não me restringo a Siloé, mas na sua igreja espalhada na face da terra. E eu encerro o sermão dizendo o seguinte para você: há quem diga que é possível viver sem Ele. Em parte, eu creio, porque o pecado, irmãos, ele é gostoso, ele traz prazer para a carne, mas eu preciso te falar algo: vai ser muito difícil morrer sem Ele. A Bíblia aponta, irmãos, para um lago de enxofre. A Bíblia aponta, irmãos, para o inferno. E eu tenho algo para te dizer. Há alguns que no dia da adversidade pedem até a morte. Olhe para cá. Pessoas gozando de vida. Às vezes a luta é tão grande que tem pessoas que pedem para Deus as levarem. Irmão, se você estiver em Cristo, não deixa de ser um ato de covardia. Mas eu preciso te falar algo. Quando Jesus retornar e arrebatar a sua igreja, aqueles que vão ficar, vão correr atrás da morte. E a morte vai fugir deles. A morte não vai te abraçar. A morte não vai fechar contigo. Porque até mesmo a morte foi vencida por aquele que nos amou. Então, se você quer ter a vida eterna, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fique de pé, por gentileza, queridos.
Fique de pé que eu quero orar por você. Oh, glória a Deus. Feche seus olhos, curve a sua cerviz. Isso. Tenha o seu particular com Deus aí. Talvez tenha entrado alguém aqui hoje que está vivendo processos de modo geral. Talvez na sua vida conjugal, no seu matrimônio, no seu relacionamento, possa estar vivendo processo na sua vida como um todo, na sua finança, no seu negócio, no seu âmbito familiar. Às vezes, irmãos, o marido e a esposa estão muito bem, mas os filhos já não estão tão bem. Às vezes, o casal vai bem, mas o filho não vai bem. Às vezes os casais estão mal e os filhos estão bem. Porque, irmãos, o que mais importa é você ter a sua plena comunhão com Deus e dela não abrir mão. Mas eu não posso te ocultar a verdade. Jesus está voltando. E eu me alegro porque este culto está sendo filmado. E eu vou falar mais uma vez, Jesus está voltando. Ainda hoje, melhor dizendo ontem, eu recebi uma notícia que muito me entristeceu. Uma pessoa que me ajudou muito aqui, irmãos. Amém? Me ajudou, irmãos. Colocou o primeiro medidor da igreja, colocou o segundo medidor, por esses dias colocou o terceiro medidor. E essa pessoa veio a óbito, amém? Que é o seu Carlos Alberto, muito conhecido aqui no bairro. E eu me recordo que no dia que ele colocou ali o medidor, nós conversamos a respeito de Jesus, e ele me deu uma boa notícia. Ele: não, pastor Fábio, eu estou caminhando com a minha esposa. Eu voltei, estou frequentando a igreja. E oxalá, irmãos, que esse homem tenha realmente firmado os seus passos com Jesus, porque haverá um bom encontro. Era um bom homem, irmãos. Era um homem que era um homem de um coração tremendo. E só faltava isso. E quantas pessoas nós conhecemos de um coração tremendo? Uma pessoa prestativa. Quantas pessoas que nós conhecemos que são pessoas maravilhosas, mas que precisam dar esse passo de fé, que precisam confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Porque a igreja, irmãos, assim como as instituições da terra, quando você vai fazer parte de uma empresa, você tem que entregar a sua documentação, passar lá, irmãos, pelas entrevistas, depois você ser contratado, passa por um período de experiência e você passa a ser conhecido na empresa. Na igreja não é diferente. Não existe esse negócio de eu tô, não existe esse negócio de eu vou ali, que eu vou visitar. Com Jesus é relacionamento, e relacionamento sério. Jesus se entregou por nós. E eu creio, irmãos, que nesta noite há algum coração no nosso meio que reconheça que precisa entregar a sua vida para Jesus. Os dias são maus, irmãos. Não falta mais nada para que o Senhor Jesus Cristo possa voltar. Ele já não está sentado mais à destra do Pai. Ele está de pé com a mão na porta e a qualquer momento a trombeta irá tocar. Feche seus olhos, curva a sua cerviz que eu vou orar. Alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida para o Senhor? Alguém no nosso meio que reconhece que precisa fazer o caminho de volta? Alguém no nosso meio que reconhece que precisa afirmar esse compromisso, esse relacionamento com Deus? A oportunidade está aberta, Pai. Nós queremos louvar o Teu nome uma vez mais por essas portas abertas, Senhor. Louvo o Teu nome por tudo quanto o Senhor tem realizado no nosso meio. Eu te exalto, Senhor, porque o Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós. O Senhor tem trabalhado de uma forma tremenda na vida dos jovens, das nossas crianças. O Senhor tem trabalhado na vida das famílias e dos casais. Mais uma vez eu falo ao Senhor, pelo Espírito, que é Ele que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Toma os corações nessa noite. Trabalha na mente e no coração. Toda resistência ao seu nome possa cair por terra, Senhor. Eu não sei o que possa prender
Alguns dos nossos irmãos lá fora ou impedido uma comunhão maior, um relacionamento maior, de firmar os seus passos contigo. No tocante a isso, o Espírito Santo trabalha no nosso meio. Tenha liberdade de operar os seus sinais, os seus prodígios e as suas maravilhas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu não sou de insistir, mas pelo Espírito, há alguém no nosso meio que reconhece que precisa entregar o seu caminho ao Senhor, firmar um compromisso com o Senhor. A oportunidade está aberta. Há alguém no nosso meio? Há alguém no nosso meio? Igreja, se você puder, com carinho, levante a mão no terceiro andar. Dá uma salva de palmas calorosa para o Senhor Jesus Cristo, que Ele merece. Pastora Patrícia.